Olá, olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de terça-feira. Eu sou Josi Braga, sou coach, sou mentora e sou conselheira conjugal. Então, gente, eu vou começar conversando com vocês e falando sobre afinação, né? A gente vai falar hoje sobre os 5 passos que podem destruir a afinação do casal, né? Vocês sabem o que significa afinação? Alcilene, um beijo, minha querida, que bom, e continue aí com a gente. Vocês sabem o que significa afinação dentro do relacionamento de vocês? Bom, a afinação de um casal, ela significa a habilidade, o desejo que esse casal ele desenvolve de compreender e de respeitar o mundo interior do outro. É a capacidade que esse casal tem de se colocar no lugar do outro, de compreender as dificuldades e as qualidades do outro. É a capacidade que esse casal tem de entender, de se compreender, né? É a capacidade que esse casal tem de dar e receber amor, de dar e receber empatia, né? E de viver constantemente conectado, um compreendendo os desejos do outro, compreendendo as aspirações e compreendendo os desejos do outro, né? E também suas dificuldades. Isso significa um casal viver afinado, viver nessa afinidade. É como se fosse realmente uma música, né? O casal, quando ele conhece um ao outro, quando ele tem uma afinidade, quando ele tem uma conexão, esse casamento ele funciona de forma harmoniosa, como se fosse uma melodia bem cantada, como se fosse uma melodia bem desenvolvida. A partir do momento que esse casal ele perde essa afinação, essa música também ela fica desafinada, né? Quando eles se desconectam, quando eles deixam de se compreender, essa música ela também vai ficando desafinada, né? Nos relacionamentos funciona exatamente assim. Fracassar na afinação desse casal não é algo que ocorre da noite para o dia, né? Existe uma trajetória específica que ela é composta por 5 passos. E esses 5 passos, eles ocorrem justamente quando o relacionamento ele começa a falhar, quando o relacionamento ele começa a não dar certo, quando essa conexão ela é perdida em alguma parte da nossa trajetória, em alguma parte da nossa caminhada, né? Alguma parte da nossa jornada de casal. Então, o passo 1 que desafina o nosso relacionamento é a gente compreender que em um relacionamento sério deve existir constantemente palavras e atos, né, de apoio e de compreensão. A gente deve sempre tentar compreender quais foram os motivos que levaram o outro a cometer determinada ação. A gente tem sempre que tentar se colocar no lugar do outro para compreender o porquê, né, aquela palavra, naquele exato momento, foi dita. A gente tem que tentar se colocar no outro para compreender as situações de estresse e as situações de agressões, né? Às vezes, a gente diz uma palavra maldita, às vezes a gente faz uma ação impensada, às vezes simplesmente por estar sobrecarregado com algum outro problema que não diz respeito àquela situação. Às vezes, não que isso seja correto, né? Definitivamente não é, mas às vezes a gente acaba jogando no outro as nossas frustrações do dia a dia, sem que o outro tenha sequer compreendido por que foi agredido. E isso é normal, né? Não é o correto, mas acontece com qualquer um de nós, porque nós somos seres humanos, né? Nós somos seres imperfeitos. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor, mas nós não somos perfeitos como Ele, né? Nós temos diversos defeitos e a gente precisa aprender a conviver com esses defeitos e a gente precisa procurar mudar e moldar esses nossos defeitos, para que eles se tornem hábitos positivos, para que eles se tornem ações positivas dentro da nossa vida e dentro do nosso relacionamento. Então, diversas palavras
elas são ignoradas, elas são mal interpretadas, elas são perdidas. Como quando a esposa diz, marido, eu te amo, esperando que o marido vá retribuir com eu também te amo, aguardando que o marido lhe dê um caloroso abraço. E muitas vezes, né, o marido, ao invés desse caloroso abraço, o marido simplesmente responde, eu sei, né, e ignora o fato e prossegue fazendo o que ele estava fazendo. O fato pode até ter passado desapercebido para ele, mas para ela que falou, de jeito nenhum, né? Para ela, com certeza, aquele fato ele não passou desapercebido. E ali houve um momento de desconexão entre esse casal. Quando ela disse eu te amo, ela precisava se conectar com ele e ouvir a retribuição dele. Ela precisava, naquele momento, ela estava sensível, ela precisava de um eu te amo também. Ela teve um momento de desamor e ela precisava da reciprocidade daquele marido, ou vice-versa, né? Então, aquele marido ignorou naquele momento, né? Aquele marido se desconectou da sua esposa. E ela se sentiu ainda mais desamada, né? E ela se sentiu ainda mais desligada daquela relação. E na cabeça dela passou uma série de coisas, né? Tipo, será que ele ainda me ama? Né? Por que que ele não retribuiu? O que está acontecendo com a nossa relação? Quando uma pessoa ela expressa uma necessidade de conexão, o outro ele tem duas alternativas. Ou ele demonstra receptividade e se conecta com ela ou com ele, respondendo no mesmo nível de conexão, como eu te amo e eu também te amo, ou o outro simplesmente demonstra desinteresse e não retribui aquela mesma conexão. Todos os relacionamentos, eles são repletos de momentos de conexão, que muitas vezes são mal interpretados ou simplesmente são ignorados. Até mesmo nos casais cujos relacionamentos são felizes, cujos relacionamentos são duradouros, acontece esse tipo de coisa. Eles já passaram uma vez ou outra por esse tipo de situação e isso é normal, porque nem sempre a gente está na mesma sintonia do outro, nem sempre a gente está conectado ou aguardando a conexão do outro. Nem sempre a gente está na mesma sintonia e é importante que a gente compreenda isso. Nós não somos perfeitos, mas a gente precisa procurar moldar os nossos defeitos para que eles se transformem em qualidades e em hábitos saudáveis. Geralmente, a gente não acha que a nossa resposta ou que a falta da nossa resposta a eventos tão triviais, a eventos tão normais do nosso dia a dia, vai fazer a diferença para o outro. É verdade que ignorar algumas palavras, que ignorar algumas ações do outro, do nosso cônjuge, em algum momento ou outro, acontecendo raramente ou simplesmente por uma falta de sintonia momentânea, não vai destruir a nossa relação. Mas a frequência com que a gente vai ignorando o outro, a frequência com que a gente vai interpretando mal aqueles momentos, pode nos afastar e muito do nosso parceiro. A gente precisa entender esses momentos de conexão do outro, a gente precisa compreender quando o outro está precisando do nosso acolhimento, quando o outro está precisando do nosso amor, quando o outro está precisando de uma palavra de apoio, ou simplesmente quando o outro quer se sentir amado, seja por um breve momento, seja por um momento mais longo, né? A gente precisa compreender que às vezes o outro só quer um apoio, e esse apoio precisa vir da gente, a gente precisa compreender esse momento. Com o tempo, quando essa conexão ela vai acontecendo frequentemente, as primeiras dúvidas elas começam a surgir dentro da nossa relação. As primeiras dúvidas elas começam a despertar, a povoar os nossos sentimentos,
né, a nossa mente. Será se eu venho em primeiro lugar na vida dele? Será que ele ainda me ama? Será que meu marido é tão egoísta a ponto, né, de não retribuir o amor que eu tenho por ele? Será que eu posso confiar no meu marido? E aí, com esse tipo de pensamento, a gente desenvolve o passo 2. O passo 2, ele vai sendo ativado quando a gente ignora com frequência esses momentos de conexão com o nosso cônjuge. A gente começa a notar a cara de mágoa, a cara de acusação no semblante do outro e percebe que fez alguma coisa, e percebe que fez alguma besteira. Ou simplesmente a gente finge que não fez, a gente se desconecta e a gente se afasta ainda mais. Se o casal ele tem um relacionamento aberto, ele tem o hábito de expressar os seus sentimentos, de resolver os seus problemas, ele vai dizer: poxa vida, amor, quando eu falei que precisava de você, eu estava me referindo a algo sério, eu estava me referindo a um contratempo sério que aconteceu dentro do meu trabalho, e eu precisava de você, eu precisava do seu ombro, eu precisava da sua palavra de afirmação, eu precisava do seu conselho, eu precisava que você me acolhesse naquele momento de indecisão. E você simplesmente me ignorou, né? Eu estou decepcionada com a sua atitude. Caso o casal mantenha essa relação aberta, o outro vai perceber a bobagem que fez e tem a oportunidade de pedir perdão por essa desconexão, né? E tem a oportunidade de se refazer e de se reaproximar dessa esposa, né? Ela está dando a ele a oportunidade de pedir perdão e de dizer: esposa, eu estou aqui, eu quero me reconectar com você e quero entender qual foi esse teu momento de indecisão, o que é que eu posso fazer para te ajudar? Isso caso o casal tenha um relacionamento aberto, caso o casal tenha o hábito de externar os seus sentimentos. Quando o casal ele mantém uma relação mais fechada, a esposa ela simplesmente vai se fechar. Ela vai se angustiar, enquanto o outro vai fingir que não compreendeu ou simplesmente não compreendeu. E ela vai se fechando a cada momento desse, e ela vai se fechando a cada episódio deste, e vai se tornando uma conchinha impenetrável. E esse relacionamento vai ficando cada dia mais desgastado. Cada dia a esposa se sente mais afastada do seu marido e cada dia menos ela tenta uma nova conexão, né? E assim também pode acontecer com o marido. Ele pode fazer diversas tentativas de conexão, mas com a percepção do encolhimento da esposa, ele vai se afastando, né? Ele vai se tornando cada dia mais afastado. E aquele casamento e aquele relacionamento vai se tornando cada dia mais desgastado. Se o parceiro que ofendeu, ele reconhece o seu erro e ele entende, ele percebe qual é a linguagem do perdão da sua esposa, ele tem aí uma oportunidade de pedir perdão, de reconhecer seu erro e dizer: esposa, eu errei, me perdoe, né? Me diga o que está acontecendo. E aí o erro é reparado e esse casal ele se reaproxima. Se em vez disso o marido ou o ofensor se afasta com medo ou com vergonha de pedir perdão, ou por realmente não compreender a dor e a mágoa que causou no coração da sua esposa, aquela situação ela vai se transformando numa mágoa cada dia maior e vai ferindo a confiança mútua que aquele casal ele tem perante o outro. Novamente, eventos como esses, se acontecerem casualmente, uma vez ou outra, eles não vão destruir a relação. Mas eu repito, se eles forem frequentes, com a continuidade desse tipo de comportamento, com certeza esse relacionamento ele tenderá a ser destruído. Se nenhum dos dois mudar as suas atitudes e mudar o entendimento desse relacionamento,
ele tende com certeza ao desgaste, ao afastamento, e esse amor vai acabar morrendo. Se houver falta de sensibilidade, de reconhecer esse erro, de pedir perdão, aí sim é que esse casal vai se afastar. Aí sim é que as barreiras serão criadas. Aí sim é que esse relacionamento vai tender a ficar cada dia mais desgastado. E no passo 3, nós nos lembramos melhor dos problemas que não foram resolvidos satisfatoriamente. A gente acaba se lembrando muito mais daquilo que foi mal resolvido do que daquilo que a gente entrou em consenso como um casal. A gente acaba lembrando mais dos episódios negativos, daquilo que não foi, daquele perdão que não foi pedido, do que daquele momento de conexão, daquele momento de amor. A gente tem 2 vezes mais chances de lembrar de algo que a gente considera inacabado do que daquilo que a gente consegue resolver facilmente, do que daquilo que a gente consegue resolver completamente. Entre casais, as discussões que terminam com confissões de amor, com confissões de perdão, com entendimento mútuo, com uma conexão, com uma compreensão mais profunda daquele problema, ela tende a ser esquecida muito mais rápida, porque aquele problema ele foi 100% solucionado, né? Por mais que aquele problema que foi 100% solucionado, ele torne o meu relacionamento mais duradouro, ele torne o meu relacionamento mais feliz, ele torne o meu relacionamento mais fortalecido, ele tende a ser ele tende a ser esquecido mais facilmente, porque foi uma coisa que realmente acabou, que realmente foi resolvida e que não deixou resquícios a serem resolvidos, que não restaram mágoas a serem solucionadas, né? Ao invés disso, aqueles problemas inacabados, eles tendem a ficar aqui dentro da nossa cabecinha, eles tendem a ficar aqui dentro do nosso coração, remoendo, né, os motivos por que não foram resolvidos, remoendo as mágoas, porque aquilo não foi solucionado, remoendo as palavras que a gente gostaria de ter dito e as palavras que a gente gostaria de ter ouvido do outro. Né? Ao contrário de quando esses problemas são solucionados, quando algo não foi discutido, quando algo não foi resolvido, a ferida ela vai continuar ali aberta, ela não cicatriza. E a qualquer momento ela pode explodir, né? A qualquer momento aquele problema ele pode vir à tona, inclusive por diversas vezes, né? E aquele problema, aquela ferida mal curada, ela fica ali dentro do nosso coração. E todas as vezes, todas as oportunidades que a gente tem de jogar na cara do outro, todas as oportunidades que a gente tem de tentar solucionar aquela situação, a gente vai usar. Porque é uma situação inacabada. E na cabeça da gente, a gente precisa dizer o que tem dentro do nosso coração e a gente precisa ouvir quais são os pensamentos do outro, né? A gente precisa ouvir o que o outro acha daquela situação. Então, a qualquer momento, aquela ferida vai sendo aberta e se não for sanada, se aquele problema não for solucionado, ela vai continuar guardada e ela vai continuar vindo à tona em todas as oportunidades que a vida lhe der. Essa ferida é como se fosse uma pedrinha, um peso que você carrega nas suas costas. Aquela lembrança, ela lhe corrói frequentemente, ela lhe corrói diariamente. Ela se torna uma irritação constante dentro do teu relacionamento. Ela leva o teu cônjuge, ela leva você a ter pensamentos negativos com relação ao seu parceiro. E isso, de forma alguma, é saudável dentro do teu relacionamento. E quando você começa a desenvolver pensamentos negativos com relação ao seu parceiro, você entra no passo 4. Os sentimentos negativos, eles se instalam definitivamente dentro da tua relação. E aí, tudo que o outro faz
mesmo que seja um evento neutro, mesmo que seja um evento positivo, você vai interpretar como negativo. Você vai interpretar como se o teu cônjuge estivesse fazendo aquilo para te criticar, para te fazer sofrer, para demonstrar o desamor e o desafeto que ele tem para com você. Quando a confiança ela começa a falhar dentro do teu relacionamento, os pensamentos negativos eles se tornam frequentes na tua vida, eles se tornam frequentes dentro do teu relacionamento, eles se tornam frequentes para com o outro. Os companheiros, né, os parceiros, o casal, eles começam a perceber que aquele relacionamento ele está falho, ele está vazio. E cada dia mais eles vão se desconectando e cada dia mais eles vão se afastando um do outro. Não existe mais entendimento, não existe mais amizade. Cada dia mais eles desenvolvem a sensação de que o outro faz tudo para lhe desagradar. Cada ação, cada sentimento que o outro tem para com você, dá sempre para você a sensação de que o outro faz algo para te prejudicar. Geralmente, esse tipo de pessoa que desenvolve esse tipo de sentimento negativo para com o outro, ela não percebe que 50% das atitudes que o outro faz são positivas, são em prol de se reconectar com você, são em prol de recuperar o teu relacionamento, são em prol de recuperar o teu casamento. Só que você está tão conectada aos teus pensamentos negativos para com o outro, só que você está tão focada em pensar que o outro não te ama mais, em pensar que o outro quer te prejudicar, em pensar que o outro não te ama mais, que tudo que ele faz, a tua interpretação é sempre negativa. Se em um casal, um dos dois, ele reescreve suas memórias conjugais negativamente, sem dúvida, esse vai ser um presságio para que o seu relacionamento não prossiga, né? Quando você começa a repensar a tua relação. E quando você não consegue mais enxergar as qualidades do seu cônjuge, quando você não consegue mais enxergar as ações positivas dentro do teu relacionamento, quando você não consegue enxergar a tentativa de aproximação do teu cônjuge para se reconectar com você dentro da tua relação, muito dificilmente esse casamento será recuperado, a não ser que você decida, né, se responsabilizar pelas suas ações e mudar esses hábitos negativos, transformando-os em hábitos positivos. E aí, quando você começa a só pensar negativamente sobre o seu esposo, a só pensar, achar que tudo que ele faz é com o intuito de te desagradar, é com o intuito de te afastar dele, você entra no passo 5, né? Quanto mais negativas forem as interações de vocês, menos produtivas serão as suas tentativas de comunicação. Ou seja, a comunicação entre esse casal, as tentativas de diálogo dentro desse casamento, entre esse casal, vão ser cada dia mais falhas. E quando não há entendimento, e quando não há diálogo, e quando vocês não tentam reescrever os problemas de vocês vão só se afastando, vocês vão só se fechando. E dentro daquele relacionamento não há mais diálogo, não há mais entendimento. São duas pessoas que convivem junto na mesma casa, mas que não se falam, que não se compreendem, que não se conectam, né? A incapacidade que você tem de expressar suas mágoas e de solucionar antigos problemas de maneira positiva anuncia a chegada de 4 modos negativos de comunicação. E esses 4 modos negativos de comunicação, eles bloqueiam total e completamente a sua tentativa de reparar os danos do seu relacionamento. E esses 4 bloqueios, esses 4 modos negativos, a gente chama de os 4 cavaleiros do Apocalipse, que são a crítica, o desprezo,
a defensividade e a obstrução. Na crítica, você só olha para o seu parceiro com o intuito de criticá-lo, de dizer que tudo o que ele faz é negativo e que nada que ele faz é correto. Né? Já no desprezo, você despreza todas as atitudes, por mais que elas sejam positivas, por mais que elas sejam com o intuito de te agradar, por mais que elas sejam com o intuito de agregar algo ao seu casamento, você simplesmente despreza e não valoriza. Vem depois a defensiva, onde você está sempre se defendendo, onde o outro te acusa e você está sempre se defendendo com uma nova acusação. A culpa não foi minha, a culpa foi tua. Isso só aconteceu porque você fez isso. E vocês estão sempre na defensiva. Um se defendendo e colocando sempre a culpa no outro. E por último vem a obstrução. A obstrução é quando você se fecha dentro da tua caixinha. Tudo que o outro diz já não te importa, já não faz mais sentido para você, já não agrega mais dentro da tua relação. Então você se fecha, você cria uma parede intransponível, onde tudo que o outro diz já não faz mais sentido para você. Então, gente, quando o relacionamento ele chega a esse estágio, simplesmente derrotar esses 4 cavaleiros que eu acabei de falar para vocês já não será mais suficiente para solucionar todos os seus problemas conjugais. Isso só vai ser possível quando você se perdoar e você perdoar o outro. Quando vocês dois retomarem o grau de confiança que vocês tinham anteriormente. Quando vocês tomarem a decisão sincera de viverem um relacionamento feliz, de se responsabilizarem pela sua parte dentro daquele relacionamento. E isso é algo muito difícil de ser feito, de ser realizado dentro de uma situação. É preciso que você conheça todos os passos, todos os 5 passos que eu acabei de te explicar e que você identifique se a tua relação já iniciou esse processo negativo. E esse processo negativo muitas vezes pode resultar na morte do teu relacionamento, na morte dos sentimentos que você tem para com o outro. Você pensa várias coisas, né? Ele não liga como eu me sinto. Em contrapartida, ele pensa: por que será que a minha esposa não é mais carinhosa comigo? Vocês não conseguem mais sair dessa prisão, né? Onde um pensa mal e o outro retribui com um pensamento mais negativo ainda. Cada um está convencido de que o outro só liga para as suas necessidades, né? Só liga para as suas aspirações, que o bem-estar do outro já não faz mais sentido na tua vida. E aí vocês vão continuar sempre nesse 0 a 0, né? Sem expressar as emoções, um sempre pensando mal do outro. Se essa percepção que vocês têm negativa um do outro, ela não for alterada por mudanças de hábitos positivos, pelo o comprometimento de vocês desenvolverem habilidades na comunicação do casal, de vocês melhorarem a capacidade da sintonia entre vocês, cada cônjuge, ele passa a acreditar que o outro, um dia ele foi a pessoa mais confiável do mundo, um dia ele foi o grande amor da minha vida, mas hoje ele é uma pessoa egoísta, ele só está ignorando as minhas necessidades e pensando naquilo que é importante para ele. Como também você acaba desenvolvendo a percepção de que o outro faz tudo para te prejudicar, faz tudo para te desagradar. Com o tempo, esse casal, ele se transforma num par de adversários dentro da tua própria casa, né? Onde no final o único derrotado será o amor que uniu vocês dois, né? Será um entendimento que um dia existiu dentro da tua relação, né? Será a conexão que um dia, né, uniu vocês dois. E é preciso
que a esposa ela repense, mas que o marido também faça essa contribuição. Né? É preciso que haja um entendimento e uma ressignificação desse relacionamento. Então, quando a esposa diz, marido, a lâmpada do nosso quarto queimou de novo. Se o marido ele tem somente pensamentos negativos para aquela esposa, ele vai pensar, será que ela não sabe trocar essa lâmpada sozinha? No entanto, se não existe desconfiança nesse relacionamento, se não existe pensamentos negativos dentro desse relacionamento, o marido vai simplesmente achar que a lâmpada queimou e segue a vida, vai tentar consertá-la. No caso da esposa, se ela tiver pensamentos negativos para com aquele cônjuge, né, que ela anunciou que a lâmpada do quarto tinha queimado, na hora que ele fizer qualquer ação, na hora que o rosto dele demonstrar qualquer sentimento, ela vai imaginar uma infinidade de coisas negativas para com aquele esposo. Ela vai achar que o marido está com raiva porque vai trocar a lâmpada, ela vai achar que o marido tem desprezo por ela porque achou que ela queimou a lâmpada do quarto propositalmente. Mas se ela está satisfeita com a relação entre eles, provavelmente ela vai pensar que o marido simplesmente ficou preocupado com o acontecimento, não vai levar as emoções do marido de forma pessoal e não vai achar que o marido está fazendo aquilo para lhe agredir ou está fazendo ali por um momento de desprezo. Relacionamentos dilacerados, relacionamentos voltados sempre para o lado negativo, relacionamentos voltados sempre para a desunião, para a desconexão, eles podem sim acabar em divórcio. Ou podem, pior ainda, se estender aí por anos, criando confrontos agudos, brigas desnecessárias, silêncios permanentes entre o casal. Pode ser que você resolva ou que vocês continuem vivendo uma vida tão reativa dentro do relacionamento de vocês que para vocês já não faz mais importância estarem juntos ou separados. Mas mesmo assim continuam dentro do relacionamento, fazendo sempre questão de agredir, fazendo sempre questão de tornar a vida do outro cada dia mais difícil, fazendo sempre questão de demonstrar para o outro o tamanho do seu desprezo, o tamanho da sua falta de sensibilidade com os problemas do outro. Entender que as mudanças drásticas nesse tipo de relação, de comportamentos, de hábitos, de pensamentos negativos, elas requerem tempo. Isso não acontece do dia para a noite. Desenvolver habilidades específicas para que você aprenda a se reconectar com o outro, para que você aprenda a dialogar com o outro, requer tempo, requer empatia, requer perdão, requer paciência. E, principalmente, requer algo ainda mais difícil, que é a decisão de vocês. É a decisão, é vocês optarem por viver um relacionamento diferente. É vocês optarem por se responsabilizarem pelas ações, pelos atos e pelas palavras de vocês dentro desse relacionamento. Você precisa se perdoar. Perdoar as suas falhas, perdoar as suas emoções negativas, perdoar as ações que você fez em algum momento que magoaram o seu cônjuge, que magoaram o outro, que causaram desconforto dentro da tua vida de casal. E isso também requer tempo. Requer tempo e requer muita prática, porque a gente não muda ações, a gente não muda pensamentos, a gente não muda atitudes de uma hora para outra. É preciso compromisso, paciência e tempo para que essas atitudes mudem dentro do teu relacionamento e principalmente mudem dentro do teu coração. Se responsabilizar pela tua parte dentro da relação te ajuda a compreender os teus limites, te ajuda a praticar ações que desenvolvam a reciprocidade do outro. A partir do momento que eu me responsabilizo pelas minhas ações e que eu começo
a demonstrar afetividade e que eu começo a tentar me reconectar com o outro, ele vai perceber as diferenças das minhas atitudes, porque muitas vezes a gente só coloca a culpa no outro. Muitas vezes a gente só responsabiliza o outro pela desarmonia dentro do nosso casamento, mas a gente não percebe que a gente também contribui para aquela desarmonia. Não adianta a gente viver culpando o outro por todas as dificuldades dentro do relacionamento. Não adianta a gente exigir a mudança do outro. Não adianta eu pedir constantemente que o outro mude, se eu não mudo. Se eu não mudo as minhas atitudes, se eu não mudo as minhas ações, se eu continuo na defensiva. Não adianta eu querer que o outro pare de me culpar pela nossa falta de felicidade, pela nossa infelicidade dentro do nosso relacionamento. Se eu também vivo culpando, se eu também vivo dizendo que a culpa é toda dele, né? Se eu tento me redimir das minhas atitudes negativas, colocando a culpa no outro. Não adianta eu querer que o outro me entenda, não adianta eu querer que o outro me escute, se eu também não o escuto, se eu também não o entendo, né? Então, a gente precisa perceber que a gente também contribuiu para aquele momento de desconexão. A gente precisa entender que a gente também contribuiu para que o nosso relacionamento se afastasse. E muitas vezes a gente se fechou lá dentro da nossa conchinha, achando que o outro iria adivinhar os nossos sentimentos, né? Vivendo uma vida de achismo, achando que porque a gente já se conhece há um determinado tempo, o outro adivinha as minhas necessidades, o outro adivinha o que eu quero, o outro adivinha os pensamentos, o outro adivinha o que se passa dentro do meu coração. É preciso que eu externe o que eu quero, é preciso que eu externe meus desejos, é preciso que eu externe minhas mágoas, é preciso que eu dê a oportunidade ao outro de me pedir perdão. É preciso que eu dê a oportunidade ao outro de reconhecer os seus erros e de recomeçar. Gente, todos os dias, Deus nos dá um ensinamento muito importante, que é o recomeço. Né? Todos os dias nós temos um dia e uma noite, justamente para que a gente possa ter a oportunidade de recomeçar no dia seguinte. Né? E para isso também a gente precisa colocar como um aprendizado dentro da nossa vida. Deus nos dá a oportunidade de recomeçar. E por que eu não dou ao outro a oportunidade de recomeçar o nosso relacionamento? E por que eu não dou ao outro a oportunidade de recomeçar a nossa vida a dois, de recomeçar o nosso casamento? Procura resgatar memórias felizes dentro do teu relacionamento, né? Situações onde o outro foi a pessoa que te fez feliz, onde o outro foi o parceiro que te conquistou, momentos que vocês trocaram de aceitação, momentos que vocês trocaram de admiração para com o outro, porque o relacionamento de vocês não foi a vida toda assim, né? No momento que vocês se uniram num relacionamento, havia amor. No momento que vocês se uniram numa relação, havia admiração, havia conexão, havia interesse, haviam boas qualidades. Resgata isso dentro da tua vida, né? Vai buscar lá dentro do teu coração o que foi que uniu, o que foi que uniu vocês nesse casamento, o que foi que trouxe vocês, né? O que foi que levou vocês a quererem construir uma vida a dois, a quererem construir uma vida feliz, a quererem construir uma família. Muda os teus hábitos negativos, né? Dá a oportunidade para que o outro demonstre atitudes que te agradam, né? Dá a oportunidade para que o outro diga o quanto você é importante para ele, né? Muitas vezes o nosso relacionamento já está tão desgastado que a gente tem vergonha de falar para o outro os pensamentos positivos que a gente tem dele. A gente tem vergonha de dizer para o outro a importância que ele tem na nossa vida. A gente se sente tão acuada que a gente se acha impossibilitada de dar uma palavra de conforto para o outro, né? De dar uma palavra de acolhimento, de dar uma palavra de amor,
né? A gente já se acostumou a viver dentro da caixinha, né? A gente já se acostumou a não conversar, a gente já se acostumou a não dizer palavras bondosas para com o outro, a gente já se acostumou a não motivar, a não ajudar, a não dizer para o outro a importância que ele tem na nossa vida. A gente precisa sair de dentro dessa caixinha. E o primeiro passo para restaurar, para reconstituir um relacionamento que está dentro dessa desafinidade, é sair de dentro da caixinha. Então, sai de dentro da tua caixinha, né? Diz palavras de amor, diz palavras de apoio. Eu sei que isso precisa de tempo, eu sei que isso requer força de vontade da sua parte, da parte dele. Eu sei que isso requer que vocês façam e repitam, e repitam, e repitam diariamente, para que aquilo se transforme num hábito positivo dentro do relacionamento de vocês. Né? Resgata esse amor que está aí dentro do teu coração, porque eu ainda tenho o entendimento de que quando duas pessoas moram juntas, por mais que o relacionamento esteja desgastado, por mais que vocês estejam afastados, ainda existe amor ali dentro. Né? Ainda existe algo a ser resgatado de positivo. E a gente precisa se responsabilizar pela nossa parte nesse resgate. A gente precisa se responsabilizar pela nossa parte da mudança de hábitos. A gente precisa se responsabilizar pela nossa parte de querer. Eu quero recomeçar o meu casamento. Então, gente, vamos sair. O passo de hoje é que a gente saia de dentro da nossa caixinha, né? Que a gente comece, a partir de hoje ainda, a repensar o nosso relacionamento, a resgatar as qualidades do outro. Que a gente comece, a partir de hoje, devagarinho, dizendo uma palavra bondosa, fazendo algo, né, fazendo algo que venha a contribuir com o nosso relacionamento, fazendo algo pelo outro e se colocando no lugar do outro, para compreender por que o nosso relacionamento chegou àquele ponto, para compreender onde foi que a gente se perdeu e ressignificar essa jornada e recomeçar de onde nós paramos. Gente, que prazer maravilhoso, foi mais uma terça-feira estar aqui com vocês. A gente tem um outro encontro marcado na quinta-feira, a partir das 8 da noite. Então, não esquece, a partir das 8 da noite, na quinta-feira, a gente vai se encontrar de novo. E será uma felicidade muito grande ter todas vocês aqui. Então, compartilhe esse vídeo. A partir de amanhã, ele vai estar em todas as 3 plataformas, YouTube, Facebook, Instagram. Então, compartilhe esse vídeo, manda para o maior número de mulheres que você conhece, que precisam se reconectar dentro do seu relacionamento. E eu espero vocês de novo na quinta-feira. Eu espero ter contribuído para que vocês saiam de dentro da caixinha de vocês. Eu espero ter plantado a minha sementinha aí dentro do coração de vocês, para que vocês revejam os relacionamentos de vocês. E eu espero, sinceramente, do fundo do meu coração, que a sua caixinha, a partir de hoje, se abra. Eu preciso ver mulheres bem resolvidas, eu preciso ver mulheres que se perdoam, eu preciso ver mulheres que se aceitam e que abrem as tampas da sua caixinha. É isso que eu espero ter plantado no coração de cada uma de vocês, porque o meu sucesso é justamente ver vocês saindo de dentro da caixa, né? Saindo de dentro da conchinha de vocês e decidindo por viver um relacionamento feliz e decidindo por retomar o relacionamento de vocês a partir do momento que parou. Um beijo muito grande no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Tenham uma semana abençoada, um feriado amanhã maravilhoso. Quem está me assistindo pelo Instagram, um beijo muito grande no seu coração. Quem está me assistindo pelo YouTube e pelo Facebook, outro beijo bem grande no coração de vocês. Fiquem com Deus e até quinta-feira. Tchau, tchau.